Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como enviar múltiplos anexos via e-mail pelo Power Automate, estando o anexo no SharePoint ou OneDrive. Então, aqui no Power Automate, nós vamos criar um fluxo da nuvem automatizado. E para a gente chegar no objetivo do vídeo, eu criei um formulário para enviar alguns anexos e esses anexos eu vou enviar para o meu e-mail. Então, vou selecionar esse gatilho pré-definido de quando uma nova resposta é enviada. Vou clicar em criar. Aqui eu vou selecionar o formulário que eu criei e vou adicionar uma nova ação. Achar aqui o Microsoft Forms, obter os detalhes da resposta. O ID do formulário é o mesmo formulário que eu criei e o ID da resposta é a resposta enviada para o nosso fluxo. Agora, para funcionar isso que eu estou fazendo, eu preciso adicionar aqui um compor, uma operação de dados, e vou adicionar nas etapas rápidas o anexo dessa resposta. Vou definir um nome para o meu fluxo e vou salvar. Vou aqui no meu Forms, vou adicionar o anexo. Já vou colocar 3 imagens para a gente ver esse agrupamento desse anexo sendo enviado para o e-mail, tá? Vou clicar aqui em enviar. Vou voltar no nosso fluxo. Vamos ver aqui uma execução bem sucedida. Aqui no resultado da ação compor, eu vou obter essa saída. Vou copiar. E já vou editar o nosso fluxo para dar continuidade. Posso excluir essa ação de compor e vou adicionar a ação analisar JSON. O conteúdo é o anexo e o esquema é o que a gente acabou de copiar. Mas eu vou tirar aqui as aspas. Vou clicar em concluído e ele constrói aqui um esquema JSON com o nosso exemplo que nós colocamos aqui. Agora eu vou inicializar uma variável. Inicializar uma variável. Vou colocar o nome dela como anexo OneDrive e esse tipo dessa variável vai ser matriz. Agora, pessoal, eu vou obter o conteúdo do arquivo, obter o conteúdo do arquivo. O arquivo nós vamos selecionar aqui nas etapas rápidas o body ID, o ID do arquivo ali da nossa etapa de analisar JSON. Ele vai criar uma ação de aplicar a cada, né, for each. E agora eu vou acrescentar a variável de matriz. Vamos selecionar a nossa matriz anexo OneDrive. E aqui, pessoal, é o pulo do gato. Aqui nós precisamos definir um esquema. Nesse esquema vai conter o nome do nosso arquivo, do nosso anexo, e ele precisa conter o conteúdo. E aqui vai ser o content bytes para funcionar. O nome do nosso anexo, ele não dá para a gente selecionar aqui nas etapas rápidas. Então a gente precisa criar uma expressão.
E essa expressão vai ser items, abre parênteses, vai ser o nome do nosso for each, né? Pode ser que no seu esteja aplicar a cada, for each. E aqui no final eu vou colocar uma interrogação, vou abrir um colchete, aspas, e vou escrever name e vou clicar em adicionar. Vou colocar uma vírgula para o nosso JSON funcionar, ficar correto. E aqui no Content Bytes, eu posso selecionar agora uma etapa rápida, que vai ser o conteúdo no nosso arquivo. Aí, beleza. Aqui está perfeito. Agora, fora do nosso aplicar a cada, eu vou adicionar uma ação que vai ser o envio do nosso e-mail. Outlook, enviar um e-mail V2. Aqui eu vou selecionar o destinatário, colocar o meu e-mail, o assunto, colocar algo aqui no corpo. E aqui nos parâmetros avançados eu vou habilitar a opção de anexos. Em vez de nós clicarmos adicionar um novo item, que daí seria um envio individual de cada anexo, nós vamos aqui nessa opção, alternar para a matriz de entrada inteira. E aqui nós vamos inserir uma matriz que vai ser a nossa variável, anexo OneDrive. Feito isso, eu posso salvar e agora eu posso enviar uma nova resposta aqui do nosso formulário para ver se vai chegar no meu e-mail todos os anexos em um só e-mail. Vou selecionar os 3 anexos, esperar ele carregar e vou enviar. Vou voltar aqui no nosso fluxo e vou ver uma execução bem sucedida. Posso ir lá no nosso e-mail e ele chegou aqui. Todos os nossos anexos em um só e-mail. Porque muitas pessoas têm dificuldade nessa etapa do fluxo no Power Automate, onde acaba fazendo de forma incorreta e os anexos vão separadamente em vários e-mails. Só que tem uma diferença, pessoal. Quando nós salvamos os arquivos, utilizamos os arquivos do OneDrive, que estão no OneDrive, em alguma pasta, e quando estão no SharePoint. Então, para isso, nós precisamos fazer algo diferente. Eu vou voltar aqui no nosso fluxo e aqui, depois de inicializar uma variável, eu vou criar um item para simular como enviar múltiplos anexos estando eles em uma lista do SharePoint ou uma pasta, né? É mais provável que esteja numa lista. Então eu vou aqui criar item, vou adicionar aqui o site do SharePoint, vou selecionar a minha lista. E aqui no For Each, pessoal, eu vou clicar, vou adicionar uma ação de adicionar anexo. Vou selecionar novamente o nosso site, a nossa lista, o ID do arquivo. Posso vir em etapas rápidas e selecionar aqui o do criar item, né? O item que foi criado. Aqui o nome do arquivo vai ser igual à nossa variável ali, uma expressão. Então eu vou selecionar aqui items, em parênteses, for each e colchetes, aspa, name. Adicionar. Conteúdo do arquivo eu posso vir aqui e adicionar a etapa rápida de conteúdo do arquivo. Beleza. Agora ele vai criar o nosso item e vai adicionar
esses anexos que eu obtive da resposta enviada lá no nosso item da lista do SharePoint. Agora, aqui fora do nosso aplicar a cada, eu vou localizar esse item. Então, eu vou obter item. Obter item. Eu vou adicionar uma nova ação aqui de obter anexos. Vou selecionar a nossa lista novamente. O ID do item, aqui do obter item. Agora eu vou adicionar uma nova ação e obter conteúdo do anexo. Selecionar novamente a nossa lista, o ID do item e o identificador do arquivo vai ser aqui o ID da nossa etapa de obter anexo. Aqui eu poderia ter criado uma variável, então vou inicializar outra variável e vai ser anexos SharePoint do tipo matriz. E aqui acrescentar a variável de matriz, anexo SharePoint, e o valor nós vamos abrir aqui novamente uma chave. E aqui vamos ter aqui o name novamente, e aqui também teremos o content bytes. Agora no name, pessoal, o que muda aqui, tá? Nós não conseguimos selecionar na etapa rápida. Mas o que muda aqui no name, na expressão, vamos definir aqui itens. E aqui vai ser o for each. Interrogação, abre o colchetes. E agora, quando o anexo está no OneDrive, nós utilizamos name. Mas quando o anexo está no SharePoint, nós utilizamos display name. Se nós colocarmos name, não vai funcionar. Tem que ser display name. Vou clicar aqui em adicionar, vírgula. E aqui o content bytes, nós vamos em etapas. E agora o conteúdo do anexo. E nós podemos enviar aqui o e-mail. Então, múltiplos anexos. Vou mudar aqui, SharePoint. E vou mudar a nossa variável para anexos SharePoint. Vou salvar o nosso fluxo e vou enviar uma nova resposta. Vou voltar aqui no nosso fluxo. Ele foi executado com êxito. E múltiplos anexos do SharePoint. Chegou aqui para a gente. Então fizemos duas coisas, pessoal. Múltiplos anexos pelo OneDrive, se os seus arquivos estão salvos no OneDrive, e múltiplos anexos seguindo o SharePoint, se os arquivos estão no SharePoint, seja em lista, seja em uma pasta, tá?
E agora, pessoal, tem um bônus para vocês. Às vezes você precisa iniciar uma aprovação aqui no Automate e direcionar para alguém. E você precisa anexar todos os arquivos nessa aprovação, enviar os anexos junto. Para isso, nós precisamos fazer algo diferente aqui também, que é o seguinte: vou editar aqui o nosso fluxo, né? Vou inicializar uma nova variável aqui e vou chamar anexos aprovação. Variável de matriz também. E aqui eu também vou acrescentar a variável de matriz. Anexos à aprovação. E aqui, qual que é a diferença? Aqui também, nós temos o name. E aqui nós temos o content. Não temos o content bytes, conforme nós utilizamos anteriormente. Então, name, vamos definir aqui através de uma expressão, items. E aqui, for each one. E aqui vai ser o display name. Adicionar, vírgula. E aqui o content vai ser o conteúdo da nossa etapa anterior ali do obter conteúdo do anexo. Beleza. Aqui eu vou iniciar uma aprovação. Iniciar e aguardar uma aprovação. Primeiro a responder. Vou atribuir essa aprovação para mim. E aqui em parâmetros avançados, vou adicionar o parâmetro do anexo. Em vez de clicarmos em adicionar novo item, nós vamos aqui alternar para matriz novamente. E nós vamos selecionar agora a nossa variável de anexos à aprovação. Vou salvar o nosso fluxo e vou enviar novamente os nossos anexos. Abrir e enviar. E aqui nós podemos ver a nossa aprovação chegou no nosso e-mail. E aí já tem a opção, tem os anexos certinho e tem a opção de aprovar ou rejeitar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você teve alguma dúvida, você tem alguma dúvida relacionada ao Power Automate, aos processos, deixa aqui nos comentários. Vou procurar te responder, te ajudar. E até a próxima. Muito obrigado.